Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje, dia 19 de novembro, fala da produção de carne, com suplementação, produção a pasto e também em confinamento. Estamos falando de carne bovina. Você já ouviu muito falar no conceito boi 777. É aquele animal que ganha 7 arrobas na cria, outras 7 arrobas na recria e, para finalizar, 7 arrobas na engorda, perfazendo um total de um animal acabado com 21 arrobas numa idade bastante precoce. Hoje nós vamos falar de um outro conceito, que é o boi 2212. Esse é um dos assuntos que vamos abordar a partir de agora aqui no Zebu para o Mundo. Você pode participar, como sempre, enviando a sua pergunta para o nosso convidado, que está no estúdio do Canal do Boi, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. É o Marco Aurélio Nunes, consultor pecuário, a quem a gente agradece pela participação nesta edição importante do Zebu para o Mundo. Marco, muito bom dia. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação do seu trabalho, como é que você atua, dando consultoria nas propriedades rurais. E depois eu tenho várias perguntas e eu estou curioso para saber o que é o boi 2212. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Zaidan. Uma satisfação estar aqui no programa Zebu para o Mundo. Eu me recordo, há muitos anos atrás, por volta de, 12, 15 anos atrás, você já me entrevistou algumas vezes, e aí acabou depois ficando só o Crozara, e agora é uma satisfação poder ser entrevistado por você novamente. Nós fazemos a consultoria pecuária nas fazendas, com o foco em fazer o nosso cliente ganhar mais dinheiro com a atividade. Nós colocamos estratégia de suplementação, estratégia de nutrição, atuando na propriedade rural de uma maneira sistêmica, com foco bastante na gestão do agronegócio, na gestão da fazenda, trazendo todas as estratégias necessárias para que o cliente, para que o produtor rural, o pecuarista, possa performar melhor na sua atividade. Então, esse é um resumo do trabalho que nós fazemos, sustentado no tripé gestão, que é planejamento, o conceito de administrar a fazenda com excelência, conceitos empresariais dentro da fazenda. O outro tripé da gestão seria a parte de manejo de pastagem e o outro nutrição, que é o nosso tema de hoje, nutrição que engloba, abrange o assunto de suplementação a pasto e também do confinamento. Em tempos agora de valorização das commodities, da arroba do boi, do milho, como é que esse conceito está se perfazendo na atividade rural. Então é importante que o trabalho de consultoria que nós fazemos, ele vem trazer, elucidar isso aí junto ao produtor rural para que ele possa ter mais êxito na sua atividade. Marco, me diga o seguinte, a demanda mundial por carne bovina está aumentando, não é novidade para ninguém, a gente viu bastante isso a partir do ano passado, este ano também. Não é só a carne bovina, mas a carne suína também. Basta ver que o maior consumidor de carne suína do mundo, a China, teve problemas seríssimos com a peste suína africana por lá, que dizimou o rebanho deles. Agora eles estão usando bastante tecnologia para recompor e, quem sabe, até ampliar esse rebanho gigantesco. E por isso, em função dessa diminuição, dessa redução do rebanho, eles vieram também no mercado internacional para comprar carne suína. Mas a carne bovina também tem sido para os chineses uma alternativa importante, só para citar um gigante consumidor do produto. Aqui no Brasil, em função de problemas sanitários, a pandemia, questões econômicas também, a demanda não evoluiu tanto, mas a gente acredita que daqui para frente
o Brasil possa melhorar a sua economia e a demanda interna por carne bovina, que é a preferida dos brasileiros, vai aumentar e muito. Ou seja, o pecuarista fica antenado a essas informações, a esse cenário internacional e vem para aumentar a sua produção de carne. Isso é possível fazer num curto prazo, ô Marco? Como acelerar essa produção de carne bovina na propriedade? É isso mesmo, Zaidan. Realmente, a China ela veio forte comprar carne do Brasil, aumentar as exportações brasileiras, quase dobrando ela. Nós tínhamos um número, antes desse fator China, em torno de 25%, 27% da carne produzida no Brasil ser exportada. Com o evento China vindo para o Brasil comprar mais carne, nós chegamos ao patamar de 37%, 40% da carne bovina produzida no Brasil sendo exportada. Isso foi muito positivo para a pecuária de corte brasileira, né? E isso trouxe um cenário diferente. Ele veio bater na porta do produtor e dizer para ele o seguinte: ó, você tem um ciclo de produção aí na sua propriedade, seja ele 24, 36 ou 42 meses, e você precisa, agora nós estamos precisando de carne. Ou seja, foi um aviso para que o produtor pudesse entender esse contexto e pudesse reagir. Então, aí essa aceleração que você mencionou no seu posicionamento é que nós atuamos em cima disso para que ocorra um encurtamento do ciclo de produção na fazenda. Ou seja, aquele produtor que estava acostumado a fazer um boi gordo aos 3 anos de idade, aos 4 anos de idade, com o advento da suplementação, ele pode reduzir esse ciclo. E essa é a nossa proposta para que, com essa demanda eminente, nós possamos, o produtor rural brasileiro, possa aproveitar essa onda e tirar proveito dessa alta de preços, intensificando a suplementação, fazendo com que o seu animal antecipe e ele possa vender nessa alta de preço. Eu citei na abertura, Marco, o conceito do boi 2212. A gente está acostumado com o boi 777, né? 21 arrobas nos 3 períodos, cria, recria e engorda. Ou seja, um animal muito precoce e bem pesado, uma carcaça pesada. Agora, você traz um conceito boi 2212. O que significa isso? Eu entendo que seriam 22 arrobas em 12 meses. Como é que isso se dá, Marco? É isso mesmo, Zaidan. Esse é um conceito que nós estamos trazendo e aplicando nas propriedades dos nossos clientes, aonde nós abrangemos apenas o segmento da recria e engorda, que está alinhado ao conceito 777, tendo em vista que 7 arrobas é da cria, 7 da recria e 7 da engorda. O que nós estamos trazendo agora nesse conceito do boi 2212, ou seja, 22 arrobas em 12 meses, é para que, a partir da aquisição do bezerro, por volta aí de 6,5, 7 arrobas, ele possa ser desenvolvido aí as mais, vamos dizer, um bezerro com 7 arrobas, mais 15 arrobas na recria e na engorda, ele possa ser vendido ao final de 12 meses com 22 arrobas. Ou seja, nós vamos, a meta clara desse programa é que o produtor possa produzir dentro da propriedade dele, a partir da aquisição do bezerro, 15 arrobas em 12 meses. Ou seja, um pouco mais de uma arroba por mês vai ser gerado na média, né? E esse programa tem sido implantado já há algum tempo, ele já se amadureceu, nós estamos trabalhando com esse programa por volta de uns 12 anos e trouxemos ele hoje num nível de maturidade de forma a consolidar que o produtor está atualizado com o momento agora, né? Então, ou seja, ele compra um bezerro de 7 arrobas e com um intervalo curto reduz o ciclo para que ele possa estar disponibilizando ele para venda para o mercado, para abastecer o mercado interno e exportação ao final de 12 meses.
Como é que seria isso na prática, Marco? 7 arrobas na desmama, seria isso? Ou seja, o animal sai da desmama e depois ele come, vai para o pasto, vai direto para o sistema intensivo. Como é que isso se dá na prática? Zaidan, ele se dá na prática da seguinte maneira: a partir esse programa ele está se fazendo a referência a partir da desmama. Então o bezerro ele foi desmamado aos 7 meses, aos 7 arrobas de idade, com 7 arrobas, né? A partir de 7 arrobas, ele chega na propriedade do cliente que faz a recria engorda e vai fazer uma recria em suplementação, com alta suplementação a pasto. Ele vai, na maioria das fazendas já intensificadas, ele vai entrar num sistema de rotacionado de pastagem, onde ele vai receber ali um suplemento de alto consumo, né, na razão de 0,6% do peso vivo. Então, a partir do momento da aquisição desse animal, ele chega na fazenda com 7 arrobas, entra num rotacionado, começa a consumir um suplemento, que é um proteinado de alto consumo, com 0,6% do peso vivo. Ele vai chegar na fazenda, vai começar comendo ali por volta de 1,5 kg de proteinado e vai fazer toda a recria a pasto, até ele atingir ali 400 quilos, 420 quilos em pasto. Aí, quando ele estiver nesse peso, após aí 6 a 9 meses, ele vai entrar no confinamento completo ou no confinamento expresso, e a partir dali também ele vai receber uma dieta de alto grão, pode ser com volumoso ou sem volumoso, de forma que ele vai ter um desempenho aí na casa aí de 1,6 kg até 1,850 kg por dia, fazendo a fase de engorda e terminação no confinamento completo, aí por volta de 90 a 100 dias de coxo, onde ele vai perfazer 600 kg de peso vivo, com um rendimento de carcaça em torno de 55%, o que vai dar as 22 arrobas. Legal. Bom, agora o custo de produção. Tem o custo do bezerro, ele vai comprar um bezerro de 7 arrobas, né? De 7 meses, com 7 arrobas, vai pagar aí o quê? 2.000 e poucos reais. Depois ele tem esse proteinado que você dá durante um período, né? Pasto e suplementação no coxo, e depois tem a ração para a terminação. Como é que se faz essa conta para saber se vale a pena? Você está de olho no preço da arroba, claro. Você tem que saber que no final do processo o boi vai ser vendido por uma arroba estimada em X reais. Como é que se dá a conta? Como é que se faz essa conta, Marco? Olha, para os animais que eles estão fazendo a recria a pasto com suplementação de alto consumo, proteinado, a conta ela é bem simples e objetiva. Logicamente, existe toda uma conta mais complexa, mas aqui para resumir seria o seguinte: esse animal vai consumir, na média, ele vai começar comendo 1,5 kg de proteinado e vai terminar a recria a pasto com 2,5 kg. Então dá uma média de 2 quilos de proteinado por boi por dia, por garrote por dia. Esses 2 quilos de proteinado, ele está custando hoje, com os preços atualizados, por volta de R$ 1,00, R$ 1,10 o quilo. Ou seja, ele está custando por volta de R$ 2,00, né, em algumas propriedades, chegando a custar R$ 2,50 por animal por dia. Quando você tem na razão de um mês, são 30 dias, vezes esses R$ 2,00, nós temos R$ 60 de custo. Em algumas propriedades, isso aí pode chegar até a R$ 80 por mês. E tem lá, nos pastejos rotacionados, aí vai ter uma variedade maior de custos, mas na média das fazendas que a Marco Rural assiste, está tendo um custo de adubação de pastagem, correção de solo, que está ficando entre 30 a 40 reais por animal por mês. Então, quando a gente soma esses dois custos, esses dois itens de custo, que são a maior parte do processo, nós temos aí R$ 60 de suplementação e mais 35 a 40 reais de adubação e corretivo de solo.
nós vamos chegar num total de R$100. Esses animais estão, como eu falei no início, estão ganhando por volta de 1 arroba por mês. Isso nos dá a interpretar o resultado de que 1 arroba está custando por volta de R$100. Quando comparamos com a arroba de venda, hoje está na casa de 280 e muitas pessoas falando já em R$300. Então, nós temos uma recria, uma arroba recriada com um custo por volta de R$100, R$120, que está bastante confortável. Quando esse animal entra para o confinamento, aí muda um pouquinho, essa dieta continua valendo por volta de R$1 quilo, mas o animal vai comer aí por volta de 12 quilos, 10, 12 quilos. Então aí essa arroba engordada, ela está ficando, quando esse animal tem uma diária valendo por volta de 10, 12 reais por dia, ele vai ganhar 1 arroba e meia por mês. Essa conta também vai trazer um custo de arroba e na casa de R$200. Tem alguns clientes que compraram estrategicamente seus insumos, essa arroba está ficando mais barata um pouco, R$170, R$180, e outros na casa de 220. Então, quando nós temos uma arroba vendida a R$270, R$280, ainda também está confortável com esses preços de custo, mesmo com esse aumento vertiginoso que teve os insumos de nutrição, né? Mas aí tem o preço do gado magro, né, do bezerro. Mesmo assim, dá para fechar bem a conta? Fecha bem a conta, Zaidan. Mesmo é mais um fator, o preço do bezerro ou do garrote magro está elevado, né? Nós tivemos aí um aumento muito considerável. Vamos falar, o bezerro que era vendido antes a R$1.200, nesse último ano ele chegou aos R$2.400, R$2.500, ou seja, ele dobrou de preço. A arroba do boi gordo, da mesma maneira, há um ano atrás nós estávamos falando de arroba de R$130, R$140, e hoje próximo de R$300. E de igual forma, nós tivemos os insumos, o milho que valia R$40, hoje passa a valer R$80. Então, de uma maneira mais genérica, tanto o boi magro, o bezerro, o boi gordo e os insumos dobraram de preço. Só que a vantagem que a pecuária, o boi oferece sobre isso, é que os insumos representam os custos, né? Os custos tanto da compra do animal quanto dos insumos representam 80% do valor final de venda do boi. Então, de forma que, se aumentou tudo proporcional, ainda temos uma vantagem competitiva de forma a vender o animal mais caro e o produtor ter lucro com a atividade. Marco, vou para o intervalo comercial, nós continuamos com esse assunto depois, e tem uma outra questão que eu queria que você colocasse, até para baratear esse custo, que seria a infraestrutura da fazenda. Vamos falar de qualidade do pasto e a qualidade genética do gado. De que maneira isso pode intensificar mais, reduzindo os custos da permanência do animal na propriedade. A gente já volta com o Marco Aurélio Nunes, consultor pecuário. Até já. O Zebu para o Mundo de hoje fala da intensificação da produção de carne bovina. Conosco, o consultor pecuário, Marco Aurélio Nunes, que está nos nossos estúdios no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Já falamos aqui, não é, Marco, de um conceito que você desenvolve nos seus assessorados, que é o boi 2212. A gente estava acostumado a ouvir o boi 777, e aí você traz esse 2212, que é um boi que engorda 22 arrobas em 12 meses. Ele sai da desmama com 7 arrobas e depois chega até as 22 arrobas em mais 12 meses dentro da produção. Eu falei antes do intervalo, Marco, você já passou os custos, né, aproximados, né, arroba R$200, 210, dependendo da fazenda,
já pensando, projetando um preço da arroba em R$280, R$270, até, quem sabe, voltando a essa perspectiva dos R$300. E agora a gente pergunta o seguinte, você disse que fecha a conta, dá para fechar a conta intensificando a alimentação no coxo, na suplementação, na fase da recria e depois uma ração bastante proteinada na fase de terminação com 100, 120 dias. Agora, de que maneira a gente pode reduzir isso? A interferência de um bom pasto na recria e a interferência da genética, de que maneira isso pode contribuir? Ou para reduzir o custo da arroba produzida, da arroba engordada, ou quem sabe até para aumentar o peso dessa carcaça. Olha, Zaidan, a maneira melhor da gente trabalhar isso, porque nós vamos trabalhar com suplementação de alto consumo, ou seja, nós estamos empregando tecnologia no animal. Então, para que a gente esteja no mesmo nível tecnológico, é interessante que nós possamos trabalhar com animais de uma genética que dê suporte para isso. Ou seja, se a gente trabalha com um nível alto tecnológico na suplementação, é importante que esse nível tecnológico esteja também impresso no animal. Se nós trabalharmos com animal de baixo valor genético, talvez a resposta vai demorar um pouco mais. Não que inviabilize, mas, como você bem disse, nós teremos mais êxito, porque o retorno que o animal proporciona, né, a resposta que ele dá ao suplemento é maior. Ele sempre vai estar ali ganhando a mais com isso. Nas fazendas onde tem esse rigor na compra dos animais, que tem cruzamento industrial ou que sejam animais de alto valor genético, o desempenho é mais acelerado. O cumprimento da meta aos 12 meses, ele é mais assertivo e com menor custo. Então, a genética é um ponto fundamental. O outro ponto importante é que esses produtos possam ser fabricados na própria fazenda, de maneira que a reduzir os custos. Nós estamos falando de commodity, né? A arroba, ela é uma commodity e também temos aí o que faz com que ela possa chegar a esses níveis que nós falamos, né? Produzir 15 arrobas, fazendo um boi de 22 arrobas com 12 meses depois da compra, na recria, a partir também de alimentos que são commodity, que é o milho, farinha de soja, o promil, a torta de algodão, né? Então, esses produtos precisam ser adquiridos de uma maneira estratégica no período da sua safra, né? A safra do milho, que é ali de maio a julho. Então, esses produtos precisam ser comprados, adquiridos estrategicamente no período da safra, para que eles ofereçam um preço competitivo e, ao final, a gente possa fabricar as rações, os proteinados na própria fazenda, reduzindo, assim, de uma maneira considerável o custo final desse produto e, consequentemente, o custo da arroba. Tem uma participação, como sempre, muito importante do Dr. Franco, que é um médico veterinário, professor universitário em São João da Boa Vista. Ele cumprimenta você, elogia o tema que nós estamos com ele hoje aqui no Zebu e fala também que são outras características importantes. Ele cita aqui, por exemplo, a sanidade, né, a saúde dos animais, a mineralização, você já falou um pouquinho sobre isso, a desvermifugação, é isso? Desverminação, é isso que o doutor escreveu aqui? A pastagem, que já mencionamos, lotação, genética, e essa é a contribuição dada pelo doutor Franco, médico veterinário. Fica uma outra pergunta aqui, como identificar a carência por minerais que o gado tem quando chega na fazenda? Você compra o animal já desmamado, ele vai ser recriado, e como identificar a carência de minerais nesses animais? Zaidan, quando nós estamos trabalhando com esse nível de clientes, de produtores que estão adotando um programa desse,
geralmente, dentro dessas fazendas, a gente quase que não observa a carência mineral, mas, como você disse bem, quando eles chegam na fazenda, eles vêm de propriedades diversas, vêm de produtores que são bons produtores, bons criadores, e outros, talvez, de intermediários, de recriadores, e chega na fazenda, alguns animais chegam com deficiência mineral. A evidência primeira que a gente observa é o próprio desenvolvimento do animal. Às vezes um animal que já tem uma era de 12 meses, ele já está um animal sobreano e com o peso corporal de um animal de desmama. Então a primeira evidência é um peso, é ser um animal mais leve do que relacionado à sua idade. A sua idade cronológica não está compatível com o seu peso. O segundo ponto, a gente observa no estado corporal, no score, o animal mais magro, e também trazendo evidências na sua pele. Animais com deficiência mineral de fósforo, de zinco, ele já começa a ter também de vitaminas, né, vitamina A, ele já começa a apresentar na sua pele pelos quebradiços, algumas manchas na pele, né, olho fundo, enfim, quando existe essa carência mineral, começa a manifestar nesses animais algumas características, principalmente na pele do animal. E a principal e mais marcante delas é o subpeso, né? Ele está um peso a menor do que a sua idade cronológica, do que ele deveria estar. Como é que deve ser a infraestrutura de uma propriedade rural para contribuir com essa intensificação da produção de carne? Porque na pecuária extensiva, né, até pouco tempo atrás, soltava-se o gado no pasto e vamos lá, né? Vamos contar com a chuva, o pasto. Hoje não. Tem uma necessidade de intensificar, de produzir mais, em menos tempo e, se possível, num espaço reduzido. Como é que deve ser a infraestrutura da propriedade rural para que se tenha esse cenário? A principal infraestrutura nesse contexto para absorver um programa arrojado desse é que os animais cheguem e ele possa já encontrar um pastejo rotacionado. As fazendas são organizadas em módulos de pastagens e cada módulo desse tem uma configuração para que ele possa fazer o rodízio nas pastagens. Nós vamos respeitar o desenvolvimento do animal, otimizar o desenvolvimento do animal, mas também respeitando o desenvolvimento fisiológico das plantas. Nós precisamos dar condições que os capins possam expressar o seu vigor genético. Nós falamos muito de genética animal, mas às vezes falamos pouco da genética vegetal. Nós temos capins de alta produtividade, alta qualidade, que colaboram muito para que esse resultado possa atingir. Capins do gênero pânico máximo, que hoje o líder de produção é o capim Zuri, que veio lá do Mombasa, do Tanzânia. São capins de alto valor nutritivo e que produzem bastante. Mas para isso é necessário respeitar um ciclo de produção normal dele, que é período de ocupação dos animais no pasto e também um período de descanso, que vai dar um ciclo aí por volta de 20 a 30 dias, para que ele possa vegetar e crescer, desenvolver e expressar o seu potencial, tanto produtivo como qualitativo. Essa é a principal infraestrutura. Precisamos dividir os pastos para dar condição de fazer isso rotacionado. E a segunda principal estrutura seria a fábrica de ração. Nós temos que ter estrutura na fazenda para armazenagem de grãos e de farelados e para que também possam ser manipulados, processados esses grãos, de maneira a fabricar os produtos na fazenda, reduzindo o custo aí, podendo chegar a uma redução de custo em torno de 20% a 25% do custo final, tanto do proteinado quanto da ração. Legal. Mais um intervalo comercial e, na sequência, vamos falar de confinamento. Você já disse que dá para fechar a conta, né? Vale a pena, mas eu queria mais detalhes sobre o confinamento dos bovinos na fazenda. Já volto com o Marco Aurélio Nunes, consultor pecuário, que hoje está no estúdio do Canal do Boi, em Uberaba, Minas Gerais. Até já.
O Zebu para o Mundo de hoje fala da intensificação na produção de carne bovina na fazenda. Vamos falar agora do confinamento. Já abordamos a fase de desmama, da recria, agora a terminação dos animais. E tem um conceito que a gente está trazendo aqui pelo nosso entrevistado, que é o boi 2212. 22 arrobas em 12 meses depois que o animal chega já desmamado na propriedade rural. O nosso convidado é o consultor pecuário Marco Aurélio Nunes, que está no estúdio do Canal do Boi, em Uberaba, Minas Gerais. Daqui a pouquinho, só para a gente abrir parênteses, daqui a pouco aqui no Canal do Boi, a partir do meio-dia, nós teremos o leilão especial Top Criador, da região de Uberaba. É o Sindicato Rural de Nova Ponte é que oferta, inclusive, o nosso diretor de TV, o Lucas, se tiver já imagens disponíveis do leilão de Nova Ponte, a gente quer mostrar aqui no Zebu para o Mundo. O leilão começa daqui a pouco, ao meio-dia, e você vai ver aqui no Canal do Boi. Ô Marco, vamos falar de confinamento. Quais são os principais cuidados? Quais são as suas orientações para quem vai chegar nessa fase de acabamento dos animais no coxo? Olha, um dos principais fatores que nós temos que observar no confinamento vamos falar primeiro da compra dos insumos. Como se trata de uma intensificação muito grande e a base, a estratégia está em cima dos insumos, é muito volume de ração que se faz para isso, a estratégia número 1 para poder comportar tudo isso é comprar bem os insumos, comprando os insumos na safra. Né? Ao passo que a maioria dos produtores vão comprando o gado, comprando os insumos ao longo do ano, eles vão também trabalhando com uma média igual, de forma que se eles comprarem os insumos de uma maneira concentrada no período da safra desses grãos, e vai comprando os animais e vai fazendo o confinamento durante o período, isso aí vai otimizar bastante os seus resultados. Outros fatores muito importantes também nesse tempo de intensificação que o produtor está tentado a cada dia mais a fechar animais mais jovens. Como o preço está muito atrativo, ele fica tentado em fechar animais muito jovens. Ou seja, animais, era para se fechar um boi magro de 14 arrobas, 400 quilos, 450 quilos, e aí ele começa a querer fechar também um animal lá de 300, 330 quilos. Então, outro fator importante é que seja respeitado as categorias animais para que não feche animais muito jovens. Quando se fecha animais muito jovens, se gasta muita ração, muita energia e proteína para que esse animal possa desenvolver sua carcaça, evitando a engorda. Então, esse é outro fator também muito importante. Mais um parêntese aberto aqui. O doutor Franco passou a mensagem agora há pouco. Ele esclareceu o seguinte: termos para a mesma coisa, desverminação, que é o termo mais técnico para tirar os vermes dos animais, e o mais popular, que é a vermifugação. Obrigado, doutor Franco, pelos esclarecimentos. O coxo tem alguns problemas sanitários, alguns problemas de saúde que são registrados durante a permanência do gado. Como evitar isso, o Marco? Olha, a parte sanitária também é muito importante. Assim como eu falei anteriormente, nesse nível de produção, nós estamos falando de uma empresa rural onde todos os aspectos têm que ser vistos de maneira de gestão empresarial. Então, nós temos que elevar o nível tecnológico em todos os níveis, em todos os aspectos, todos os pontos de produção. Ou seja, nós temos um animal de boa genética, alta suplementação, e o pacote tecnológico também para a sanidade tem que ser elevado. Animais vermifugados, vacinados, para que evitem problemas. No confinamento, o que é muito comum
a doença que sempre está presente na maioria dos confinamentos, que pode estar presente, é a clostridiose, são as clostridioses de uma maneira geral, manqueira, morte súbita, né? Nós podemos aqui, são 8, 10 tipos de clostridioses, poderíamos falar aqui de uma maneira geral, as clostridioses. A partir do momento que se usa alimentos fermentados, como a silagem, o bagacinho de cana, proporciona que tenha as toxinas botulínicas dos clostridiums, né? As clostridioses, de uma maneira geral, estejam presentes ali. Então, esses animais, é imprescindível que eles estejam vacinados contra as clostridioses. E outro aspecto também muito importante que acontece é que o confinamento acontece, a maior parte dele, no período da seca, aonde tem mais poeira e também temperaturas menores, o que proporciona o surgimento das pneumonias, né? São doenças do complexo respiratório, podendo assolar também os animais, trazendo já uma situação mais grave também. A partir do momento que o animal tem uma pneumonia, ele para imediatamente o desenvolvimento dele e começa a gerar prejuízo, uma vez que ele consome menos, não ganha peso, podendo chegar também ao óbito. Obrigado, nós vamos ter que encerrar esta edição. Chegou uma pergunta aqui agora, infelizmente nós vamos ter que responder fora do ar, que é o Jackson Tadeu Peripoli, de Santos, São Paulo, sobre a nutrição animal. Eu vou passar, Jackson, obrigado pela sua mensagem, eu vou passar a sua pergunta ao Marco e o seu contato, e ele vai te responder depois do programa. Muito obrigado, Marco Aurélio Nunes, sua mensagem final aqui neste Zebu para o Mundo. Muito obrigado pela oportunidade, é muito bom e importante nós falarmos sobre tecnologia e como melhorar o aspecto, as estratégias de produção nesse novo cenário. Nós estamos falando de um novo cenário de várias maneiras para o mundo, né, após essa pandemia, e para o pecuarista também não é diferente. É importante revisitar as estratégias, os sistemas de produção, para que cada dia mais a tecnologia possa se fazer presente nas fazendas, fazendo com que os produtores possam performar melhor e aproveitar o momento de alta de preços. Muito obrigado, Marco Aurélio Nunes, consultor pecuário, direto dos nossos estúdios em Uberaba, Minas Gerais. E da região de Uberaba que vem o leilão de daqui a pouco aqui no Canal do Boi, leilão especial Top Criador, realizado pelo Sindicato Rural de Nova Ponte. Muito obrigado pela sua audiência. O Zebu para o Mundo volta amanhã às 10h45 no horário de Brasília. Fique agora com Agenda de Leilões.